Feche os olhos, queridos ouvintes, e deixe sua imaginação levá-los a tempos distantes, quando o mundo estava envolto em mistérios e o mar sussurrava histórias perdidas nas profundezas dos séculos. Hoje, embarcamos em uma jornada ao mundo da antiga Atlântida, uma terra lendária cuja história tem emocionado mentes e corações por milênios. Esta história, como uma suave canção de ninar, irá envolvê-los em calor e paz, ajudando-os a relaxar e deslizar para o reino dos sonhos. Respire fundo e deixe a história começar. Imagine um oceano sem fim, suas águas brilhando sob as estrelas, como um espelho refletindo a eternidade. As ondas acariciam suavemente, contando contos do passado, de uma terra que foi perdida, mas nunca esquecida. Em algum lugar nesta vasta extensão, havia uma ilha que os antigos chamavam de Atlântida. Não era apenas uma terra, mas um sonho tornado realidade. Um lugar onde humanidade e natureza viviam em harmonia, onde o divino tocava o terreno. Atlântida é um símbolo de um paraíso perdido, um ideal que a humanidade busca, mas que lhe escapa como areia entre os dedos. Seu nome ressoa como o eco de um passado distante, convidando-nos a mergulhar nas profundezas do tempo e, talvez, encontrar respostas para as questões que nos inquietam hoje. Nossa história começa com o grande filósofo Platão, que viveu na Grécia Antiga há mais de 2000 anos, no século IV a.C. Em seus diálogos, Timeu e Crítias, escritos por volta de 360 a.C., ele apresentou ao mundo a Atlântida, tecendo uma narrativa que se tornou um dos maiores enigmas da história. Platão descreveu Atlântida como um poderoso império que existiu 9000 anos antes de sua época, além das Colunas de Hércules, um local que hoje associamos ao Estreito de Gibraltar. Esse império, ele dizia, não era apenas vasto em tamanho, mas também incrivelmente avançado, superando todas as civilizações conhecidas de seu tempo em arte, ciência e poder militar. Platão afirmava que a história de Atlântida lhe foi transmitida por uma cadeia de sábios, começando por Solon, um legislador ateniense que viveu no século VI a.C. Durante uma viagem ao Egito, Solon visitou a cidade de Sais, onde os sacerdotes do templo de Neith, que os gregos identificavam com Atena, compartilharam com ele registros antigos. Esses sacerdotes diziam que seus antepassados conheciam Atlântida, uma grande ilha que era um centro de comércio, ciência e cultura. Eles afirmavam que Atlântida era maior que a Líbia e a Ásia juntas, servindo como uma ponte entre o mundo conhecido e terras inexploradas além do horizonte. Suas terras eram repletas de riquezas e seu povo possuía uma sabedoria quase divina. Sacerdotes contaram a Solon que Atlântida era abençoada pelos deuses, e sua história começou com Poseidon, o senhor dos mares. Segundo o mito, Poseidon se apaixonou por uma mortal chamada Cleito, filha de Evenor e Leucipa, os primeiros habitantes da ilha. Para proteger sua amada, Poseidon criou uma ilha para ela, cercada por 3 anéis de água e 2 anéis de terra, como se a abraçasse com suas ondas. Esses anéis, esculpidos com precisão divina, tornaram-se a base da estrutura única de Atlântida, tornando-a inexpugnável e magnífica. Cleito deu a Poseidon 5 pares de gêmeos, 10 filhos que se tornaram os primeiros reis de Atlântida. Seus nomes, Atlas, Gadeiro, Anfere, Evaemon, Minezeu, Autóctone
Elasipo, Mestor, Asais e Diáprepes soavam como um hino ao poder da ilha, e seus descendentes reinaram com uma sabedoria santificada por sua origem divina. Mas será que Atlântida era real? Essa pergunta permanece um dos maiores mistérios da história, cativando estudiosos, filósofos e sonhadores. Alguns pesquisadores acreditam que Platão inventou essa história como uma alegoria filosófica para ilustrar como o orgulho e a ganância podem destruir até mesmo um estado ideal. Eles notam que os textos de Platão carecem de evidências concretas e suas descrições podem ser uma metáfora para Atenas ou outras cidades em declínio. Como aluno de Sócrates, Platão frequentemente usava diálogos para explorar ideias morais e políticas, e Atlântida poderia ser um exemplo fictício que ilustra sua filosofia. Outros estudiosos acreditam que Atlântida era real e que seus vestígios podem ser encontrados no mundo. Eles apontam descobertas arqueológicas, como as ruínas da civilização minoica em Creta, que floresceu por volta de 2000 a.C. Os minoicos tinham uma cultura avançada, construindo palácios com sistemas de encanamento e afrescos e comerciavam pelo Mediterrâneo. Seu súbito desaparecimento, possivelmente devido a uma erupção vulcânica na ilha de Santorini por volta de 1600 a.C., lembra o destino de Atlântida. Escavações em Santorini, onde cidades como Acrotiri foram encontradas soterradas sob cinzas, alimentam essas teorias. Alguns sugerem que Platão pode ter ouvido relatos distorcidos dos minoicos, transformando-os no mito de Atlântida. Há hipóteses mais ousadas. Alguns pesquisadores procuram Atlântida no Oceano Atlântico, no Caribe ou até na Antártida, sugerindo que ela poderia estar escondida sob o gelo após um cataclismo global. Outros a conectam ao Triângulo das Bermudas, onde navios e aviões desaparecem sem deixar rastros, sugerindo vestígios de tecnologias antigas. Geólogos estudam dorsais submarinas, como a dorsal mesoatlântica, em busca de sinais de terras submersas, enquanto historiadores analisam mitos, desde culturas egípcias até mesoamericanas, que falam de grandes cidades perdidas no mar. Mas o oceano guarda seus segredos e nenhum estudioso encontrou provas definitivas da existência da ilha. Seja real ou não, a história de Atlântida continua a inspirar. Ela fala do sonho humano de criar um mundo onde a beleza, a sabedoria e a justiça reinem supremas. Ela nos lembra que até as maiores conquistas podem ser perdidas se esquecermos a humildade e a harmonia. Atlântida é um espelho que reflete nossas esperanças e medos, nossos sonhos e erros. Ela nos convida a refletir o que torna uma civilização grandiosa, como preservá-la para as gerações futuras e como equilibrar a ambição com o respeito pelo mundo ao nosso redor. Essa lenda é mais do que um conto do passado. Ela vive em livros, pinturas, canções e em todos aqueles que contemplam o mar e sonham com mundos perdidos. Inspirou poetas como Homero, que cantava sobre ilhas distantes, e filósofos que meditavam sobre a natureza do poder. Ela vive em cada um de nós quando aspiramos a algo maior, a um mundo onde o bem triunfe sobre o mal e a beleza se torne eterna. Atlântida é um convite para sonhar, refletir, viajar dentro de nós mesmos, onde podemos encontrar não apenas respostas, mas também novas perguntas. No entanto, Atlântida também é um alerta.
Platão conta que seu povo, cego pelo orgulho, esqueceu as leis divinas e sua ganância levou à catástrofe. Essa história nos faz pensar sobre nossas próprias civilizações, sobre como usamos os recursos, como tratamos uns aos outros e como respeitamos a natureza. Talvez Atlântida não seja apenas o passado, mas um futuro que podemos evitar se formos mais sábios. Feche os olhos e imagine-se no convés de um navio navegando por águas calmas. O vento acaricia suavemente seu rosto, e à frente, na névoa, surge a silhueta de uma ilha. É Atlântida, uma terra de mistérios e maravilhas. Você sente uma excitação, a antecipação da descoberta, mas também uma paz, sabendo que essa história o guiará ao mundo dos sonhos. Deixe essa imagem permanecer enquanto nos preparamos para pisar em suas praias, onde planícies verdejantes e cidades radiantes nos aguardam. Estamos apenas começando nossa jornada, queridos ouvintes. À nossa frente está um encontro com a própria Atlântida. Suas terras férteis, seus templos majestosos e seus canais refletindo as estrelas. Deixe a visão da ilha, banhada pela luz da manhã, guiá-lo ao próximo capítulo, onde veremos como era essa terra abençoada pelos deuses. Respire lentamente, relaxe e deixe a história fluir, como uma onda que o leva a novos horizontes. Boa noite. Queridos ouvintes, nosso navio se aproxima das costas de Atlântida e a névoa se dissipa, revelando uma ilha de lenda. Feche os olhos e imagine pisar em um solo macio, onde o perfume de jardins floridos se mistura ao hálito salgado do mar. Hoje, exploramos a geografia e a arquitetura de Atlântida, suas riquezas naturais, cidades e templos moldados com precisão divina. Respire fundo, relaxe e deixe essa cena transportá-lo para um mundo de sonhos onde cada passo revela novas maravilhas. Atlântida, como descrita por Platão, era uma terra de abundância, onde a natureza e a engenhosidade humana se fundiam em harmonia, como uma melodia cantada pelo vento e pelas ondas. A ilha repousava em águas quentes, cercada por um vasto oceano, com um clima ameno, como uma primavera eterna. Planícies férteis se estendiam até o horizonte, cobertas de campos, de trigo dourado, olivais e vinhedos que produziam frutos tão doces quanto mel. Essas planícies, irrigadas por rios, geravam colheitas capazes de alimentar milhares, e sua beleza inspirava poetas a compor odes a uma terra ofertada pelos deuses. As colinas de Atlântida, salpicadas de flores, erguiam-se ao céu como ondas, verdes congeladas em seu movimento. Orquídeas, lírios e ervas raras cresciam em seus flancos, enchendo o ar com seus aromas. Rios, nascendo nas montanhas, corriam para o mar, brilhando como vidro líquido, suas águas tão claras que as estrelas se refletiam mesmo à luz do dia. Esses rios nutriam os campos, irrigavam os jardins e enchiam lagos onde flutuavam cisnes e lírios em flor, criando cenas dignas dos salões divinos. Pescadores cujos barcos deslizavam por essas águas falavam de peixes com escamas prateadas e pérolas encontradas nas profundezas. As montanhas da ilha, cobertas por florestas densas, abrigavam animais selvagens, cervos, javalis e pássaros raros com plumagens vibrantes, cujos cantos ressoavam como música. Cedros, ciprestes e carvalhos dos flancos forneciam madeira para navios, palácios e pontes.
Nas profundezas das montanhas, extraíam-se gemas preciosas, esmeraldas, safiras, ametistas e oricalco, um metal misterioso que, segundo a lenda, brilhava como fogo e valia mais que ouro. O oricalco adornava templos, armas e joias, seu brilho, dizia-se, encantava quem o contemplasse por muito tempo. A característica mais marcante de Atlântida era sua estrutura. Platão descreve a ilha como uma série de anéis concêntricos, 3 anéis de água alternando com 2 anéis de terra, como se desenhados por um arquiteto celestial. Esses anéis, criados por Poseidon para proteger Cleito, não eram apenas um sistema defensivo, mas um símbolo de ordem e equilíbrio. O anel externo de terra era o mais largo, seu solo rico em florestas, cheias de vida selvagem e pastagens onde pastavam ovelhas e bois. Aqui viviam os agricultores e pastores, seus vilarejos aninhados no verde, suas casas de madeira e pedra ornadas com motivos esculpidos, representando colheitas e festas. Os anéis internos eram mais estreitos, mas sua beleza aumentava à medida que se aproximava do centro. No segundo anel de terra, estendiam-se jardins com frutos exóticos, romãs, figos, laranjas, cujos aromas se misturavam ao cheiro do mar. Ali ficavam as oficinas dos artesãos, tecendo tecidos macios como nuvens, moldando joias de pérolas e criando cerâmicas de argila pintadas com cenas míticas. Essas oficinas eram o coração do comércio, seus produtos enviados a terras distantes, glorificando a habilidade dos atlantes. Os canais que ligavam os anéis eram largos o suficiente para permitir a passagem de navios, suas margens adornadas com estátuas de deuses marinhos, ninfas e golfinhos, esculpidas em mármore e cobertas de ouro. Essas estátuas, feitas por escultores mestres, pareciam vivas, seus olhos de gemas brilhando ao sol. Os canais não eram apenas vias para navios, mas linhas vitais que irrigavam campos e jardins, suas águas consideradas abençoadas, ofertadas pelo próprio Poseidon. As pontes que cruzavam os canais eram maravilhas da engenharia. Pavimentadas, com pedra branca, brilhavam sob a luz do sol, seus arcos decorados com mosaicos de estrelas, ondas e criaturas marinhas, carroças puxadas por cavalos e pedestres em túnicas de linho reluzentes, tingidas em tons de pôr do sol, atravessavam essas pontes. As pontes conectavam não apenas as terras, mas também as pessoas, promovendo um senso de unidade que era o coração de Atlântida. Cada ponte tinha um nome ligado a um mito, como a Ponte dos Golfinhos, nomeada pelas estátuas que guardavam sua entrada. No centro da ilha, erguia-se uma colina sagrada, lar da principal cidade de Atlântida, uma capital, radiante cuja beleza impressionava a imaginação. A cidade era cercada pelo último anel de água, alimentado por canais onde deslizavam navios com velas escarlates, carregados de mercadorias de terras distantes. As ruas da cidade eram pavimentadas com lajes polidas e suas praças adornadas com fontes cujas águas cintilavam ao sol. As casas, construídas com pedra branca, vermelha e preta extraída da ilha, tinham jardins nos telhados onde os habitantes cultivavam flores, videiras e ervas, enchendo o ar com seus perfumes. O coração da cidade era o templo de Poseidon, erguendo-se na colina como um farol que chamava as almas. Suas paredes eram cobertas de ouro e prata, suas salas internas adornadas com oricalco, cujo brilho
criava uma aura de magia. Acima do templo destacava-se uma estátua de Poseidon em uma carruagem puxada por 6 cavalos alados, seu brilho dourado visível a quilômetros, guiando os marinheiros para casa. Ao redor do templo estendiam-se jardins com frutos dourados, maçãs, romãs, pêssegos, que diziam ser dons dos deuses. Fontes brotando da terra fluíam em riachos quentes e frios, suas águas reputadas por curar corpo e alma. Os palácios da nobreza cercavam o templo, suas paredes ornadas com mosaicos representando mitos do mar, das estrelas e dos heróis. Cada palácio era uma obra-prima, com pátios onde murmuravam fontes e salas decoradas com afrescos narrando as façanhas dos ancestrais. As salas, iluminadas por cristais, faziam a noite desaparecer. Mesmo as casas mais modestas dos artesãos e comerciantes eram belas, com janelas emolduradas por vidro colorido e portas esculpidas com motivos de ondas e estrelas. Os portos da cidade recebiam navios do mundo inteiro, enquanto os estaleiros construíam embarcações com cascos reforçados de bronze para resistir às tempestades. Esses navios, adornados com esculturas e velas coloridas, eram o orgulho de Atlântida. As muralhas do anel externo, revestidas de bronze, brilhavam como espelhos, refletindo céu e mar. Torres em seus topos abrigavam guardas que vigiavam o horizonte, protegendo a paz da ilha. Essas muralhas altas e inexpugnáveis não eram apenas defesas, mas símbolos da força e da confiança de Atlântida em sua grandeza. No entanto, por trás dessa força e beleza estavam as vidas de seu povo, indivíduos cujos sonhos, esperanças e esforços tornaram a ilha lendária. Suas vozes, canções e histórias enchiam o ar, criando um mundo que parecia eterno. Feche os olhos e imagine caminhar pelas ruas dessa cidade. Você sente o calor das pedras sob seus pés, ouve o murmúrio da água nos canais e respira o perfume dos jardins em flor. Ao longe, o templo de Poseidon brilha, sua luz chamando como uma estrela. Este lugar parece um paraíso, mas sob sua beleza escondem-se as histórias de seu povo, seus costumes, suas vidas. Deixe essa imagem perdurar enquanto passamos suavemente para a narrativa do povo de Atlântida, como eles viveram, amaram e sonharam sob o céu radiante de sua ilha. Respire lentamente, relaxe e deixe o sono envolvê-lo suavemente, levando-o a novos horizontes onde as vozes dos Atlantes compartilharão suas histórias. Boa noite. Queridos ouvintes, permanecemos na radiante cidade de Atlântida, onde os templos refletem a luz do sol e os canais entoam suavemente suas melodias. Feche os olhos e imagine passear por ruas movimentadas, cercado pelo riso das crianças e pelos aromas de frutas frescas do mercado. Hoje mergulhamos na vida dos Atlantes, sua sociedade, cultura, crenças e alegrias cotidianas que fizeram desta ilha uma lenda. Respire fundo, relaxe e deixe esta história transportá-lo para um mundo de sonhos onde cada instante transborda de beleza. A sociedade de Atlântida era complexa e harmoniosa, como um mosaico composto por inúmeras peças brilhantes, cada uma essencial para o todo. Platão nos conta que a ilha era dividida em 10 reinos, cada um governado por um descendente de Poseidon e Cleito. Esses reis não eram apenas governantes, mas também líderes espirituais,
guardiões da lei divina, conectando a humanidade aos deuses. Seus nomes, como Atlas, o primeiro rei que deu nome à ilha, e Gadeiro, cujo reino era famoso por seus portos, ecoavam em hinos e orações, sua autoridade santificada por sua linhagem divina. Cada reino tinha sua própria capital, campos, portos e templos, mas todos se uniam sob um conselho comum que se reunia no templo de Poseidon Central. A cada 5 ou 6 anos, os reis se reuniam para um ritual sagrado, o coração de sua unidade. Eles se aventuravam nos jardins do templo, onde pastavam touros sagrados com chifres adornados com fitas douradas e capturavam um usando apenas cordas e facas de bronze para preservar a pureza do rito. O touro era sacrificado no altar, seu sangue misturado com vinho e bebido em taças douradas, enquanto os reis juravam defender a justiça, a sabedoria e a lealdade às leis de Poseidon. Esses juramentos pronunciados sob as estrelas não eram meras palavras, mas um pacto sagrado que unia os Atlantes a seu Deus e entre si. Além dos reis, a sociedade de Atlântida incluía sacerdotes, guerreiros, artesãos, agricultores e comerciantes, cada um contribuindo para a prosperidade da ilha. Os sacerdotes tinham um papel especial como mediadores entre o povo e os deuses. Eles realizavam rituais para apaziguar Poseidon, liam presságios nas estrelas, no voo dos pássaros e no movimento das nuvens. Seu conhecimento, guardado em santuários secretos, abrangia a astronomia, medicina e, segundo rumores, os segredos da comunicação com espíritos marinhos. Os sacerdotes educavam os jovens, transmitindo a sabedoria ancestral, e até os reis ouviam seus conselhos, especialmente em tempos de crise. Vestidos com túnicas de linho branco adornadas com oricalco, eles brilhavam nos templos, suas orações soando como música. Os guerreiros de Atlântida não eram apenas protetores, mas símbolos de honra. Suas armaduras, decoradas com bronze e oricalco, reluziam ao sol, seus escudos exibindo combates contra monstros marinhos como os krakens gigantes de que falavam os marinheiros. Eles guardavam os portos, escoltavam caravanas comerciais e, segundo a lenda, lutavam contra piratas que ameaçavam os navios. Seu papel principal era manter a paz, e eles, frequentemente, participavam de rituais em homenagem a Poseidon, mostrando sua força e lealdade. Jovens guerreiros enfrentavam provações, como nadar em águas turbulentas ou caçar nas montanhas, para provar sua bravura. Artesãos e agricultores formavam a espinha dorsal da sociedade. Ferreiros moldavam ferramentas e joias de oricalco e ouro, seus martelos ecoando nas oficinas, misturando-se ao murmúrio dos canais. Tecelões produziam tecidos macios como nuvens, tingidos em tons de pôr do sol e mar, usados até em terras distantes. Joalheiros esculpiam amuletos e anéis incrustados, com pérolas e gemas, cada peça contando uma história. Agricultores cultivavam trigo, cevada, azeitonas e frutas, seus jardins tão belos que pareciam extensões dos bosques dos templos. Eles cantavam durante as colheitas, suas melodias, passadas de geração em geração, soando como hinos à terra. Comerciantes cujos navios cruzavam os oceanos eram os olhos e ouvidos de Atlântida. Eles traziam especiarias, sedas e gemas, trocando-as pelo vinho, azeite de oliva e produtos de oricalco da ilha. Suas histórias de terras distantes, desertos,
onde a areia brilhava como ouro, selvas abrigando pássaros com penas ardentes, inspiravam poetas e artistas. Comerciantes, muitas vezes, se tornavam heróis míticos, como o marinheiro Taris, que descobriu uma ilha onde as árvores davam frutos de pérolas. A cultura de Atlântida era tão rica quanto suas terras. Os atlantes eram famosos por sua arte, reflexo de seu amor por beleza e harmonia. Sua música, dizia-se, era tão encantadora que podia acalmar tempestades ou adormecer feras selvagens. Músicos tocavam lira, flauta, tambor e harpa, criando melodias que evocavam a voz do mar ou o sussurro do vento. Nos festivais em homenagem a Poseidon, a música atraía multidões, seus sons misturando-se ao murmúrio dos canais. Crianças aprendiam a cantar desde cedo, suas vozes claras e ressonantes enchendo praças e templos. A poesia era outro tesouro de Atlântida. Poetas compunham versos sobre deuses, heróis, amor e o mar. Suas palavras gravadas em tabuletas de argila, placas de ouro e pedras esculpidas. Esses poemas eram recitados em banquetes, escolas e palácios, conhecidos até pelos agricultores mais simples. Um mito famoso contava a história de um herói chamado Elias, que desceu a um reino submarino para recuperar uma pérola de Poseidon de um dragão marinho. Sua história inspirava jovens atlantes a realizar grandes feitos e lembrava o poder da fé. Os artistas criavam afrescos retratando mitos e a vida cotidiana, pescadores voltando com suas capturas, dançarinas, deuses marinhos cavalgando golfinhos. Usando tintas extraídas de minerais e plantas, suas obras pareciam vivas, como se as figuras pudessem sair das paredes. Escultores moldavam estátuas de deuses, heróis e animais, cada uma obra-prima. Espíritos marinhos de mármore erguiam-se nos portos enquanto ninfas nos jardins, cercadas de flores, exibiam expressões de paz e sabedoria. A educação em Atlântida era acessível a todos, dos filhos dos reis aos dos pescadores. Nas escolas, muitas vezes ligadas aos templos, os alunos aprendiam a ler, escrever, contar, estudar astronomia para entender as estrelas e matemática para construir canais e palácios. Retórica e filosofia ensinavam a pensar com clareza e falar com persuasão, enquanto mitos e lendas alimentavam o amor pela história. Os professores, frequentemente sacerdotes, compartilhavam histórias sobre as origens da ilha, Poseidon e seus dons, enraizando essas histórias na alma de cada atlante. As crianças eram incentivadas a fazer perguntas. Por que o mar se agita? Por que as estrelas se movem? Por que sonhamos? Tornando-as mais sábias. A vida cotidiana era impregnada de beleza e ordem. Os atlantes usavam túnicas macias e coloridas, azul, púrpura, dourado, adornadas com pulseiras de ouro, colares de pérolas e anéis de gemas. Mesmo as casas mais simples tinham pátios com fontes e flores, onde as famílias se reuniam para jantar, compartilhando histórias e canções. Os festivais em homenagem a Poseidon eram momentos de alegria. As pessoas dançavam sob as estrelas, cantavam hinos e ofereciam presentes aos templos, frutas, vinho, figuras de oricalco. Um desses festivais, o Dia das Ondas, incluía uma procissão até o mar, onde os habitantes jogavam flores na água, agradecendo a Poseidon por sua proteção.
Feche os olhos e imagine-se em uma praça atlante. Você ouve crianças rindo, brincando perto de uma fonte, e vê uma mulher em uma túnica azul carregando um cesto de romãs. Uma música flutua ao longe e acima da cidade o templo de Poseidon brilha, sua luz chamando como uma estrela. É um mundo onde todos se sentem parte de algo maior, onde a vida é uma dança de beleza e harmonia. Deixe essa imagem envolvê-lo enquanto passamos para a história da Era de Ouro de Atlântida, um tempo de glória e poder, quando a ilha brilhava, mais forte que o sol. Respire lentamente, relaxe e deixe o sono envolvê-lo suavemente, levando-o a novos horizontes, onde as estrelas e o mar revelarão sua grandeza. Boa noite. Queridos ouvintes, permanecemos no coração de Atlântida, onde as ruas pulsam com vida e os templos reluzem em ouro, refletindo a luz do sol. Feche os olhos e imagine-se em uma ponte, observando navios deslizarem pelos canais, suas velas púrpura como o pôr do sol. Agora, vou contar sobre a Era de Ouro de Atlântida, uma época em que esta ilha atingiu o auge de sua grandeza, um farol para o mundo. Respire fundo, relaxe e deixe esta história transportá-lo para um mundo de sonhos onde tudo é possível. Durante sua era de glória, Atlântida não era apenas bela, mas surpreendentemente avançada. Suas conquistas pareciam milagrosas, até para os deuses. Seu povo dominava a ciência, a arte e o comércio, sua civilização brilhando como uma estrela na noite. A astronomia era uma pedra angular do saber atlante. Nas colinas, erguiam-se observatórios de pedra branca, adornados com mosaicos de estrelas, onde sacerdotes e sábios estudavam os céus. Eles mapeavam constelações, previam eclipses, estações e até as trajetórias de cometas, considerados mensagens divinas. Seus calendários eram tão precisos que cada ano começava com um festival em honra às estrelas, onde toda a ilha se reunia para contemplar o céu noturno cintilante. Matemática e engenharia sustentavam sua prosperidade. Os atlantes construíram sistemas de irrigação complexos, transformando planícies em jardins exuberantes. Os canais que cruzavam a ilha irrigavam campos, nutriam pomares e serviam como rodovias para navios. Esses canais, revestidos de pedra e decorados com mosaicos de golfinhos e estrelas do mar, eram profundos o suficiente para os maiores navios, suas margens guardadas por estátuas de deuses marinhos, com olhos de safira brilhando ao sol. As pontes, de pedra e madeira, eram tão robustas que resistiam a furacões, seus arcos esculpidos com padrões que pareciam extensões da natureza. Os atlantes inventaram mecanismos movidos à água para erguer cargas, abrir portas e operar fontes que adornavam as praças. Templos e palácios tinham sistemas de canalização complexos que levavam água a todos os cantos, e alguns edifícios, segundo rumores, até possuíam elevadores para os andares superiores. Essas tecnologias, combinando simplicidade e genialidade, tornavam a vida prática e bela, liberando os atlantes para se dedicarem à arte e à sabedoria. As escolas ensinavam às crianças os princípios desses mecanismos, e jovens engenheiros construíam modelos de pontes e canais, sonhando em criar algo ainda mais grandioso.
O comércio era o pulso da economia de Atlântida. Os portos do anel externo recebiam navios de terras distantes, trazendo sedas do Oriente, especiarias das ilhas, gemas dos desertos e frutas exóticas desconhecidas até pelos atlantes. Em troca, eles exportavam vinho, azeite de oliva, joias de ouro e oricalco, mais valioso que o ouro por seu brilho radiante. Sua frota de centenas de navios era a mais poderosa do mundo. Seus marinheiros navegando por oceanos que outros consideravam amaldiçoados. Lendas contam que os atlantes comerciavam com terras além do grande mar ocidental, onde o sol se punha em um esplendor dourado, trazendo metais estranhos e plantas, como uma árvore cuja madeira resistia ao fogo. Cristais, extraídos das profundezas da ilha, tinham um lugar especial em sua tecnologia. Esses cristais, claros como vidro e brilhantes como estrelas, iluminavam templos, palácios e ruas. À noite, as cidades atlantes resplandeciam com uma luz suave, e viajantes diziam que a ilha nunca dormia. Alguns sacerdotes afirmavam que os cristais armazenavam a luz do sol e podiam curar corpo e espírito, mas esses segredos eram conhecidos por poucos. Nos templos, os cristais eram encaixados em molduras douradas, seu brilho criando uma aura de presença divina. Um mito falava de um cristal capaz de revelar o futuro, guardado em um santuário secreto, acessível apenas aos grandes sacerdotes. A espiritualidade permanecia à base da vida atlante. Eles acreditavam que sua prosperidade era um presente de Poseidon, cada vitória resultado de sua bênção. Sacerdotes realizavam rituais para acalmar o mar, entoando orações e queimando incenso, cujo perfume subia aos céus. Agricultores ofereciam suas primeiras colheitas aos templos, cestos de uvas, azeitonas, romãs, enquanto pescadores benziam suas redes para capturas abundantes. Comerciantes oravam por proteção antes de suas viagens, e guerreiros consagravam seus escudos antes das batalhas. Essa fé no divino dava sentido e unidade às suas vidas, e mesmo nas tarefas diárias, eles viam a mão de Poseidon. A arte floresceu durante essa era, refletindo a alma de Atlântida. Poetas escreviam odes às estrelas, ao mar e ao amor, suas palavras ecoando em banquetes, templos e praças. Um poeta renomado, Liras, compôs uma epopeia sobre a criação da ilha, descrevendo como Poseidon ergueu a Atlântida das ondas para oferecê-la à humanidade. Essa epopeia, com milhares de versos, era recitada em festivais, seus versos conhecidos até pelas crianças. Músicos teciam melodias que pareciam nascidas do vento e das ondas, seus concertos atraindo milhares. Afrescos nas paredes dos palácios retratavam cenas de paz e triunfo, navios voltando ao porto, sacerdotes dançando, crianças brincando com golfinhos. Estátuas de deuses e heróis nos jardins e portos inspiravam os habitantes a grandes feitos e lembravam a grandeza de sua terra. Educação era universal, e os atlantes orgulhavam-se de sua sabedoria. As crianças aprendiam não apenas a ler e escrever, mas também a entender a natureza, as estrelas e as leis do mar. Elas estudavam filosofia para refletir sobre o sentido da vida e retórica para compartilhar seus pensamentos. Professores contavam mitos sobre Poseidon, heróis que salvaram a ilha e estrelas que diziam ser as almas dos primeiros atlantes.
Essas histórias instilavam amor pela pátria e senso de dever. As escolas organizavam competições onde as crianças construíam modelos de navios, escreviam poemas ou resolviam problemas matemáticos, os vencedores recebendo coroas de louro, símbolos de sabedoria. A vida cotidiana era vibrante. Os atlantes usavam túnicas de cores brilhantes e se adornavam com joias, cada peça uma obra de arte. Suas casas tinham jardins floridos e frutíferos e pátios com fontes murmurantes. As famílias se reuniam para o jantar, compartilhando histórias, e as noites terminavam com uma canção ou conto. Festivais como o Dia das Ondas uniam a ilha, quando todos se reuniam perto do mar para agradecer a Poseidon. Feche os olhos e imagine-se em um porto atlante. Navios chegam com tesouros, astrônomos discutem sobre as estrelas e crianças riem, brincando perto de uma fonte. É uma era onde tudo parece possível, um mundo de esperanças e sonhos. Mas, mesmo nesse esplendor, sombras começam a surgir, prenunciando uma mudança. Deixe essa imagem carregá-lo enquanto passamos para a história do declínio de Atlântida, sua queda e a tragédia que mudou tudo. Respire lentamente, relaxe e deixe o sono envolvê-lo suavemente, levando-o a novos horizontes, onde o mar revelará o destino da ilha. Boa noite. Queridos ouvintes, estamos no limiar de uma mudança na história de Atlântida, onde o brilho de seus templos começa a desvanecer sob um céu que escurece, e o mar murmura sobre tempestades vindouras. Feche os olhos e imagine-se em uma colina, contemplando uma cidade cujas torres douradas ainda brilham, mas o ar carrega um pressentimento de desgraça iminente. Agora, vou contar sobre o crepúsculo de Atlântida, como essa grande civilização colapsou sob o peso de seus erros, deixando apenas lendas. Respire fundo, relaxe e deixe esta história transportá-lo para um mundo de sonhos, onde até a tragédia carrega lições e paz. A Era de Ouro de Atlântida foi uma época de glória, onde seus navios cruzavam os oceanos e seus templos brilhavam como estrelas. Seu povo, outrora sábio e justo, construiu um mundo que parecia eterno. Mas, como a história ensina, nada dura para sempre, e até os maiores impérios podem cair. Platão conta que, com o tempo, os corações dos atlantes mudaram, suas almas, antes puras, escureceram. A riqueza, antes fonte de generosidade, gerou ganância. O poder, símbolo de sabedoria, alimentou o orgulho. Eles começaram a se ver não como servos dos deuses, mas como seus iguais, marcando o início de seu fim. Os reis, que antes juravam justiça no templo de Poseidon, agora disputavam terras, portos e riquezas. Seus palácios tornaram-se ainda mais grandiosos, com salões ornados de ouro, oricalco e gemas, mas faltava-lhes a harmonia que definia a Atlântida. Eles construíram novos templos, não para orar, mas para exibir poder, seus altares vazios de oferendas e incenso. Os reis, que outrora se uniam sob as estrelas para renovar seus juramentos, passavam agora seu tempo em banquetes, onde o vinho corria em abundância e as canções abafavam as vozes dos sacerdotes. Eles esqueceram as leis que seus antepassados gravaram em placas douradas, suas decisões tornando-se cada vez mais egoístas. Os atlantes
cegados pela riqueza, começaram a negligenciar a natureza que sustentava sua ilha. Derrubaram florestas nas encostas das montanhas para construir novos palácios e navios, deixando colinas nuas onde antes cantavam pássaros. Os rios, outrora cristalinos, tornaram-se turvos pelos despejos das oficinas, e os canais, orgulho da ilha, entupiram-se de detritos. Os agricultores, buscando colheitas maiores, esgotaram o solo e os jardins de frutos dourados começaram a murchar. Os pescadores notaram capturas menores, os peixes de escamas prateadas desaparecendo das águas. Ainda assim, esses sinais foram ignorados e o povo continuou a celebrar como se nada tivesse mudado. Os Verchenotes, guardiões da sabedoria, alertavam sobre a ira de Poseidon. Eles viam presságios nas estrelas, constelações que se deslocavam, cometas caindo como lágrimas divinas. Ouviam avisos no vento que se fortalecia e nos gritos dos pássaros que fugiam da ilha em bandos. Oráculos cujas vozes antes inspiravam falavam de pores do sol vermelho sangue, sombras movendo-se sob a água e uma terra trêmula. Uma oraculista, a velha Larissa, previu que o mar se ergueria se os atlantes não retornassem às suas raízes, mas suas palavras foram recebidas com risos. O povo, inebriado por sua grandeza, organizava banquetes onde a música abafava as profecias e as danças duravam até o amanhecer. A juventude, criada no luxo, esqueceu os antigos costumes. Eles não cantavam mais hinos a Poseidon, não ofereciam mais presentes aos templos e não ouviam as histórias dos anciãos sobre as origens da ilha. Em vez disso, sonhavam com conquistas, novas terras para subjugar e riquezas para acumular. Os comerciantes, antes orgulhosos de sua honestidade, começaram a enganar, vendendo oricalco falso ou vinho diluído. Os artesãos, cujas obras eram capolavouras, criavam por lucro, não por arte, suas criações perdendo a alma. Até os poetas, cujos versos inspiravam, escreviam odes aos ricos, não ao mar e às estrelas. A natureza falava mais alto que os sacerdotes. A terra tremia com mais frequência, rachaduras aparecendo em pontes, muros e até templos, cujas placas douradas caíam como lágrimas. Vulcões, adormecidos por séculos, despertaram, cuspindo cinzas que escondiam o sol, a lava escorrendo pelas encostas, destruindo florestas e vilarejos. O mar, antes protetor de Atlântida, tornou-se inquieto, pescadores relatando correntes estranhas que arrastavam seus barcos, ondas que se erguiam sem vento e formas escuras brilhando nas profundezas. Um pescador, voltando ao porto, afirmou ter visto uma sombra gigante sob a água, como um dragão, mas sua história foi descartada como fantasia. Alguns sábios, como o filósofo Eiron, tentaram restaurar a sabedoria. Eiron escreveu tratados, exortando os atlantes a lembrar da harmonia, como seus antepassados viviam em equilíbrio com a natureza e os deuses. Ele dizia que Poseidon lhes dera a ilha não para destruí-la, mas para torná-la um exemplo para o mundo. Mas suas palavras se perderam no tumulto dos banquetes, ouvidas apenas por poucos, principalmente anciãos e crianças. As crianças, ainda fiéis, reuniam-se nos templos, orando por perdão, mas suas vozes eram fracas demais para mudar o destino. Platão descreve os últimos dias de Atlântida como um período de terror e caos. Em uma única noite e um dia, diz:
A ilha foi destruída. Terremotos racharam a terra e ondas imensas, mais altas que as torres mais elevadas, varreram os anéis de terra. Templos desmoronaram, suas paredes douradas caindo nos canais que transbordaram, levando casas, estátuas e pessoas. Palácios, cheios de risos na véspera, foram engolidos pela água, e os jardins de frutos dourados desapareceram sob as ondas. Vulcões entraram em erupção com tal força que o céu ficou negro de cinzas, a lava queimando as planícies até transformá-las em desertos. Os habitantes fugiram para as colinas, buscando salvação, mas o mar não teve piedade. Mães abraçavam seus filhos, homens tentavam construir jangadas, mas as ondas eram mais rápidas. Os sacerdotes, de pé no templo de Poseidon, cantaram uma última oração enquanto a água inundava o santuário, apagando a luz dos cristais. A estátua de Poseidon, brilhando por séculos, desabou, seus fragmentos afundando no abismo. A Atlântida, outrora uma estrela radiante, desapareceu sob as ondas, deixando apenas bolhas na superfície e um silêncio mais alto que qualquer grito. Que causou essa catástrofe? Platão diz que foi uma punição divina pelo orgulho e ganância dos atlantes, que esqueceram as leis sagradas. Alguns estudiosos sugerem uma catástrofe natural, uma erupção vulcânica como a de Santorini, ou um deslocamento tectônico que desencadeou um tsunami. Outros consideram uma combinação: atividade vulcânica, terremotos e talvez negligência humana que enfraqueceu a ilha. Hipóteses de um impacto de meteoro ou experimentos com cristais liberando energia descontrolada permanecem especulativas. Qualquer que seja a causa, Atlântida desapareceu, levando seus segredos, cristais e canções. O mar se fechou sobre ela, deixando apenas lendas para contar sua história. No entanto, essa tragédia não é apenas um fim. Ela ensina que grandeza implica responsabilidade, que beleza exige cuidado, que harmonia é um dom a ser valorizado. Atlântida, mesmo em sua queda, deixou uma lição que ressoa através dos séculos. Feche os olhos e imagine os últimos instantes de Atlântida. Você está em uma colina, vendo as ondas engolirem a cidade. O templo de Poseidon ainda brilha, mas sua luz se apaga sob um céu escuro. É um momento de tristeza, mas também uma lição sobre como até os maiores sonhos podem se dissolver se a humildade for esquecida. Deixe essa imagem desvanecer suavemente enquanto passamos ao capítulo final, onde aprenderemos como Atlântida vive em nós, em nossos corações e sonhos. Respire lentamente, relaxe e deixe o sono envolvê-lo suavemente, levando-o a novos horizontes, onde a lenda se torna eterna. Boa noite! Queridos ouvintes, chegamos ao fim de nossa jornada, mas Atlântida não nos deixa. Feche os olhos e imagine-se em uma praia, contemplando o horizonte onde esta ilha lendária outrora brilhava, agora escondida sob as ondas. Agora falaremos sobre o legado de Atlântida. Como sua história continua a viver em nossos corações, inspirando, ensinando e nos chamando a sonhar. Respire fundo, relaxe e deixe esta história embaná-lo em um mundo de sonhos onde passado e futuro se fundem em um só. Atlântida afundou sob as ondas, mas seu espírito perdura como uma estrela que brilha mesmo à luz do dia, escondida atrás das nuvens. Sua história, contada pela primeira vez por Platão há mais de 2000 anos,
tornou-se um farol para gerações. Na Idade Média, alquimistas buscavam seus segredos em manuscritos antigos, sonhando em encontrar oricalco ou cristais que, segundo diziam, transformavam chumbo em ouro ou curavam doenças. Eles viam Atlântida não apenas como uma ilha perdida, mas como um símbolo do conhecimento que a humanidade poderia recuperar com suficiente sabedoria. Na Renascença, artistas pintavam suas cidades radiantes com templos dourados e canais refletindo as estrelas. Leonardo da Vinci, cujos esboços estão cheios de enigmas, desenhou máquinas subaquáticas, talvez inspiradas pelos mitos atlantes. Poetas como Dante e Petrarca faziam alusão a terras perdidas em seus versos, vendo-as como metáforas para a busca da alma pelo paraíso. Atlântida tornou-se um símbolo de um ideal perdido, um mundo onde reinam a beleza e a sabedoria, inspirando as pessoas a sonhar com dias melhores. Na era moderna, estudiosos e exploradores procuraram Atlântida no mundo real. No século XIX, o livro de Ignatius Donnelly, Atlantis, The Antediluvian World, afirmava que ela era o berço da civilização, dando origem às culturas egípcia, mesoamericana e outras. Embora controverso, suas ideias despertaram interesse arqueológico, levando a estudos no Mediterrâneo, Atlântico e Caribe em busca de vestígios da ilha. Escavações em Creta e Santorini, revelando ruínas minoicas, soterradas sob cinzas por volta de 1600 a.C., foram fundamentais. Os palácios minoicos, com seus afrescos e sistemas de encanamento, lembravam as descrições de Platão e muitos viam ecos de Atlântida neles. Nos séculos XX e XXI, a busca se intensificou. Arqueólogos subaquáticos exploraram o fundo do mar com sonares e submersíveis, procurando cidades submersas. Nos anos 2000, pesquisadores descobriram estruturas estranhas ao largo de Bimini, no Caribe, chamadas de Estrada de Bimini, que alguns classificaram como vestígios atlantes, embora geólogos as considerem naturais. Outros estudaram imagens de satélite da Antártida, sugerindo que a ilha poderia estar sob o gelo após um cataclismo global. Teorias sobre o Triângulo das Bermudas, onde navios e aviões desaparecem, adicionaram mistério, sugerindo tecnologias antigas ou portais deixados pelos atlantes. Mas Atlântida é mais que um tema arqueológico, é um símbolo cultural. Escritores como Júlio Verne, em romances como 20.000 Léguas Submarinas, enviaram heróis a mundos subaquáticos inspirados por Atlântida. Arthur Conan Doyle escreveu sobre terras perdidas onde o tempo parou, e autores modernos como Dan Brown a incorporam em mistérios. Filmes e séries revivem sua imagem. Uma cidade submersa iluminada por cristais ou uma civilização com tecnologia avançada. A música inspirada por Atlântida evoca o mar, despertando nostalgia por algo perdido há muito, com compositores como Vangelis criando melodias que parecem canções de uma ilha submersa. Atlântida moldou a filosofia e a ciência. Estudiosos que pesquisam civilizações antigas perguntam: os atlantes possuíam conhecimentos que perdemos? Seus cristais eram fontes de energia semelhantes à tecnologia moderna? Essas questões impulsionam a pesquisa em física, geologia e energias alternativas. Filósofos veem Atlântida como uma metáfora da natureza humana, nossa busca por grandeza e nossa vulnerabilidade à tentação. Ela ensina que o progresso deve estar alinhado com a sabedoria,
ou se tornará destrutivo. O legado de Atlântida é também uma lição sobre civilizações. Ele nos lembra que grandeza implica responsabilidade, que beleza exige cuidado, que harmonia é um dom a proteger. Sua história adverte que orgulho e ganância podem destruir até o mundo mais belo, mas também oferece esperança de que podemos aprender com os erros do passado. Ela nos faz refletir sobre nossas sociedades, como usamos os recursos, tratamos a natureza e nos relacionamos uns com os outros. Talvez Atlântida não seja apenas o passado, mas um futuro que podemos moldar ou perder. Atlântida vive em todos que sonham com um mundo melhor. Está no poeta que escreve sobre amor, no cientista que estuda as estrelas, na criança que constrói um castelo de areia. Está em nós quando buscamos harmonia, aprendemos com nossos erros ou contemplamos o mar, sentindo uma conexão com algo maior. Atlântida não desapareceu. Ela dorme, esperando que a encontremos em nossos corações. Seus cristais, canções e sonhos vivem em nós, e cada vez que criamos algo belo, a trazemos de volta à vida. Esta história é mais que um conto de uma terra perdida. É um convite a considerar o que deixaremos para trás, que lendas serão contadas sobre nós. Atlântida ensina que beleza e sabedoria são tesouros a preservar, que harmonia é o caminho para a eternidade. Ela nos chama a ser melhores, a sonhar mais ousadamente, a amar mais profundamente e talvez nas profundezas de nossos sonhos encontremos novamente brilhando como em seus dias de glória. Feche os olhos e imagine navegar em um mar calmo. Sob as ondas, Atlântida dorme, mas sua luz brilha em você. Deixe esta história ser sua canção de ninar, acalmando-o no mundo dos sonhos. Pense no legado que deseja deixar e deixe esses pensamentos se dissolverem como estrelas ao amanhecer. Seus templos, canais e os sonhos de seu povo permanecem com você, como uma memória quente. Queridos ouvintes, nossa jornada terminou, mas Atlântida vive em seus corações. Deixe suas imagens, templos reluzentes, canais silenciosos, vozes de seu povo, guiá-lo a um mundo de sonhos onde tudo é possível. Respire lentamente, relaxe e descanse, sabendo que esta lenda, como o mar, estará sempre com você. Boa noite.